Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Na Bíblia Pode. É um imenso prazer ter você aqui conosco mais uma vez para juntos estudarmos a Palavra do Senhor. Nós seguimos estudando a série bíblica Jesus, o Restaurador da Vida. E quantas lições nós temos aprendido até aqui, não é mesmo? Lições que servirão para nos conduzir ao longo das nossas vidas e nos preparar para o céu, para encontrar com o Senhor nos ares, assim como diz 2 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 a 18. Eu e você temos nos encontrado aqui nas últimas quintas-feiras, nos últimos domingos e aprendido muito sobre o que Jesus falou sobre diversos assuntos doutrinários. No último episódio, nós vimos o que Jesus falou sobre a lei de Deus e vimos que a lei de Deus ela é a nossa conduta, né? É o caráter de Deus e a nossa conduta ali de princípio. A gente a lei de Deus não nos salva, mas ela aponta onde é que está o erro, e o fato de eu cumprir e ter as leis de Deus como conduta para a minha vida mostra, testemunha a quem eu sirvo. Ao contrário do que muitas pessoas dizem por aí, que Jesus veio abolir a lei, nós vimos na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 5, versos 17 a 19, por exemplo, onde Jesus diz que ele não veio abolir, ele veio cumprir, ele veio dar exemplo, dar o testemunho do que deveria fazer. Então, Jesus guardou os mandamentos de Deus. Inclusive o sábado, que é o tema do estudo de hoje. E ele continua dizendo que até que o céu e a terra passem, nenhum i, nenhum tio deveria ser tirado da lei. Jesus, ele veio nos dar o exemplo, assim como ele deu o exemplo sobre o batismo e tantas outras coisas. Então, cabe a você decidir se você quer ouvir pastor A ou B, líder religioso, padre, bispo e etc., ou dar ouvidos à palavra de Deus que nós temos aqui em mãos. E falando nela, pegue a sua Bíblia, deixe aí do seu lado. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre Jesus e o sábado. Muitas pessoas dizem que sábado é coisa de adventista, que inclusive acusam que os adventistas são preguiçosos porque não gostam de trabalhar no sábado. Amigo, eu posso compartilhar um segredinho contigo. No sábado geralmente é o dia em que nós mais trabalhamos, mas trabalhamos de forma voluntária para atender ao outro ou para adorar a Deus, para prestar culto. No último sábado, por exemplo, eu cheguei aqui na igreja por volta das 8 horas e comecei ali com as demandas, cuidando da parte de sonoplastia e transmissão aqui da igreja. Depois fui para a minha classe, qual eu sou professor, e ajudei ali os meus alunos a recapitular, o conteúdo que nós estudamos ao longo da semana. Depois eu voltei para o meu posto de trabalho ali com a transmissão e sonoplastia. Ao terminar, nós fomos almoçar com os visitantes que estavam aqui no sábado. Isso mesmo, nós fizemos um almoço para eles. Eles chegaram aqui, assistiram o culto, ficaram, almoçaram conosco. E depois do almoço eu tive 3 reuniões. Uma reunião com a equipe missionária aqui da igreja, onde nós traçamos planos para a pregação do Evangelho. Nós temos ações para a Semana Santa, por exemplo, que é uma semana de evangelismo, para o Impacto Esperança, que é um dia onde nós saímos para entregar literatura gratuita, literatura cristã gratuita a todos aqueles que queiram. Depois uma reunião com os pequenos grupos, que é a nossa modalidade aqui de igreja nos lares, onde nós nos reunimos toda sexta-feira com um grupo de amigos para louvar, adorar a Deus, fazer o bem também. E por fim, antes de encerrar o dia, eu tive uma reunião com a comissão diretiva da igreja, que é o corpo de membros que a igreja elege para conduzir as atividades da igreja, para liderar a igreja por um ano. Então, meu sábado foi bastante movimentado, costuma ser assim. Então, o sábado não é um sábado de preguiça, é um sábado de trabalho. Como diz a palavra de Deus, é um dia de descanso das coisas seculares. Em 6 dias fará o homem toda a sua obra,
mas no sétimo dia é o sábado do Senhor. O sábado é para Ele. Nós podemos descansar, sim, né, nosso corpo, mas nós devemos estar conectados exclusivamente. Tiramos esse dia para estarmos dedicados à obra do Senhor. E interessante que todos aqueles que eu ouvi falando que guardam qualquer dia da semana, que não precisa guardar o sábado, apesar da Bíblia não dizer isso. O que a Bíblia diz é sábado. Você pode procurar aqui na sua Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar nenhum texto bíblico te orientando a guardar a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta ou domingo. Não vai encontrar. Você vai encontrar a Bíblia dizendo: lembra-te do dia de sábado. E é sobre isso que nós vamos estudar hoje à noite. Feche seus olhos, vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine e que Ele nos ajude não só a ouvir, entender, mas ter força para colocar em prática os ensinamentos que aqui vamos aprender. Oremos. Querido Pai, amado Senhor, te agradecemos mais uma vez a oportunidade e o privilégio de estudar a Tua Palavra. Te pedimos que o Teu Santo Espírito nos esvazie neste momento, para que haja espaço para que o Senhor possa nos preencher com a Tua Palavra. Abençoe a vida desse amigo, dessa amiga que está estudando aqui conosco, que está assistindo esse vídeo, seja lá em que momento for, onde ele estiver. Mas que ao assistir, ao ter contato com essa palavra, que Teu Santo Espírito o transforme, em nome de Jesus. Amém. Pega a sua Bíblia e o primeiro texto que nós vamos ver é o texto lá de Mateus, capítulo 12, versos 9 até os versos 14. Um texto interessante, né? Nós temos aí uma parábola sendo contada por Jesus, uma história, né? Um fato sendo relatado aqui e nos traz uma grande lição. A Bíblia diz o seguinte, a partir do verso 9: Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: É lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Interessante que aquele grupo de crentes, os fariseus, eles estavam ali intencionalmente procurando um vacilo de Jesus para acusá-lo. E aqui eles questionam sobre curar no sábado. É evidente que algumas pessoas alegam que o sábado, assim como a lei, foi para os judeus, ou é coisa de adventista, que nós não devemos nos importar com isso, que a lei de Deus foi resumida em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas isso é de uma preguiça intelectual, porque Jesus ordena que nós devemos examinar as Escrituras. Se você observar o discurso de Jesus a respeito do novo mandamento vos dou, não existia um novo mandamento a ser escrito, é porque Jesus seguia ali o Velho Testamento, né? Era a Bíblia de Jesus, mas sim o entendimento que precisava ser aprendido a respeito daqueles mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos, eles estão ligados ao nosso amor com Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. E os 6 mandamentos seguintes, a nossa relação com o nosso próximo, amar o próximo como a ti mesmo. E era essa ampliação que Jesus estava fazendo, assim como ele fez a respeito dos mandamentos e assim como ele faz a respeito do sábado. Quer dizer, a Bíblia é clara em alguns pontos. E lá no Êxodo, capítulo 20, verso 8, a partir do verso 8, a Bíblia vai dizer: Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Em 6 dias fará o homem toda a tua obra, mas no 7º dia, o sábado do Senhor,
ele descansará. Descansará de quê? Das suas obras. O sábado ele não foi feito para ser o dia do ócio. Como eu falei aqui há pouco, é um dia para nós nos dedicarmos exclusivamente para Deus. Olha só, nós temos 7 dias na semana e Deus te pede um. E aí nós olhamos para Deus e dizemos: Senhor, eu não vou guardar o sábado não, que o Senhor está pedindo. Eu vou guardar o domingo. Mas não guarda o domingo. Eu vou guardar a segunda, a terça, a quarta. Não guarda. Nenhum desses que dizem que guardam qualquer outro dia, porque todos os dias é o dia do Senhor, assim como, né, costumam discursar, não o fazem. Né? Então, a Bíblia, ou nós a seguimos e a obedecemos, ou não. Isso é bem simples, não tem muito rodeio a dar. A respeito dessa história, eu quero pedir licença para ler um trecho de uma citação aqui para vocês, que diz o seguinte: enquanto esteve na terra, o Filho de Deus ensinava, curava e pregava. Essas 3 atividades são áreas de atuação distintas que exigem vocação e preparo específico, mas em Jesus elas se uniam em perfeita harmonia. É evidente que, quando as ações de Cristo começaram a repercutir, muita gente não gostou. Os líderes religiosos de seu tempo se sentiam ameaçados. Em vez de se alegrarem pela cura do enfermo, acusaram Jesus de quebrar o mandamento do sábado. Além de mostrar que é permitido fazer o bem aos sábados, essa história destaca a verdadeira essência do 7º dia, a mensagem de que Deus nos restaura e habilita para o trabalho. Essa é uma marca da religião verdadeira. Essa é uma marca dos verdadeiros seguidores e servos de Deus. Nós vimos na semana passada, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. O sábado, ele não foi feito para que nós possamos usufruir para benefício próprio, né? O trabalho para benefício próprio, mas sim para fazer o bem, como diz a santa palavra do Senhor. Vamos para a primeira questão. De que dia Jesus afirmou ser o Senhor? Porque o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Mateus 12, 8. Jesus diz que ele é o Senhor do sábado. Questão de número 2. De acordo com Jesus, em benefício de quem o sábado foi estabelecido? Marcos 2, verso 27. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Como assim? Deus sabia, Deus é todo-poderoso, Ele nos criou, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. E Ele sabia que se deixasse a cargo de nós para dedicarmos um dia para adorá-lo especificamente, fazer as tuas obras. Os outros dias então nós não fazemos isso? Não, fazemos todo dia nós adoramos a Deus, nós estudamos a Bíblia, nós fazemos um culto, nós fazemos o bem, mas o sábado é o dia exclusivo. Nos outros dias nós dividimos a atenção, mas o sábado não. No sábado, Deus instituiu para nós, para que pudéssemos descansar dos fardos da nossa vida secular. Trabalho, mas eu trabalho com o que eu amo, meu trabalho não é um fardo, mas exige de você energia, exige de você pensamento, exige de você ação, e tudo isso cansa. E no sábado você pode ter a oportunidade de deixar essas coisas ali paradinhas, quietinhas no seu lugar e descansar, se deleitar no sábado do Senhor. Qual era o costume de Jesus aos sábados? E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. O costume de Jesus aos sábados era estar na sinagoga ou na igreja. Conforme a orientação de Jesus, o que pode ser feito no sábado? Nós lemos agora: pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é por consequência lícito fazer bem no sábado. Então você pode fazer o bem todos os dias, deve, mas no sábado você tem a oportunidade de, como eu falei, de não dividir atenção com outras coisas, se dedicar exclusivamente. Quem sabe no sábado, ao invés de você
fazer a faxina de casa, você não prepara aí algumas roupas que você não usa mais e vai atender alguém que precisa, ou alguns brinquedos que o seu filho, sua filha já não brincam mais, mas ainda está em perfeitas condições e vai a uma creche, ou vai fazer uma visita no GAAC, acho que é GAAC, né, no grupo de apoio à criança com câncer. Eu já estive lá uma certa vez, é emocionante o quanto aquelas crianças estão ali carentes, né, de atenção, de carinho. E muitas vezes os seus familiares vêm de longe e ficam ali acomodados pelo projeto, mas, né, de forma precária, de certa forma, né, porque estão ali para poder fazer o acompanhamento da saúde do seu ente querido. Então, nesse dia, é lícito fazer o bem. Que dia as pessoas próximas a Jesus guardavam? Lucas 23, 52 a 56. Esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e, havendo-o tirado, envolveu num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado, e as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Então eles prepararam tudo ali no dia da preparação, que é a sexta-feira, né? Lendo o texto você consegue compreender que ele está falando aqui, começa falando da sexta-feira, o dia da preparação, e amanhecia, vinha um sábado. Mas quando amanheceu, eles descansaram conforme o mandamento para no domingo, né, eles iniciarem ali a preparação do corpo de Jesus. Que dia os apóstolos de Jesus guardavam? E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Atos 17:2. Os apóstolos, evidentemente, tinham o costume de guardar o sábado. Então, os discípulos, os seguidores, Maria, José, Jesus, todos eles, como diz a Bíblia, tinham por costume guardar o sábado. Entende por qual motivo nós guardamos o sábado? Não é coisa de adventista. Não é coisa de Ellen White, como algumas pessoas dizem que o adventista. Eu vi esses dias no Instagram algumas pessoas dizendo que a Ellen White é a Maria dos adventistas. Isso é de uma infelicidade, esse comentário, porque denota ignorância. Nós não somos adoradores de Ellen White. Ellen White cumpriu o seu papel, né? Ela mesmo não se propõe a ser algo além da Bíblia. Ela simplesmente diz que ela é uma luz menor que aponta para a luz maior. Então, os seus conselhos, né, os seus escritos, todos eles estão pautados na Bíblia e fazem com que a gente volte para a Bíblia para entender melhor. Ela não se propõe a ocupar esse lugar. O sábado, ele é bíblico. É um princípio bíblico instituído por Deus. E aí eu quero pedir, dá licença aqui, para a gente abrir o texto de Gênesis. Abra na sua Bíblia, Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. E nós vamos ver Gênesis capítulo 2, verso 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Verso 2. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Aí, isso aqui seria o suficiente para a gente obter qualquer resposta a respeito do sábado. Eu estou falando do relato da criação, que eu e você, enquanto cristãos,
temos por crédito essa formação da Terra, do universo, de todas as coisas que tem aqui, né? Conhecidos como criacionistas e não evolucionistas. Então, se você crê em Deus, se você crê em Jesus, você crê na Bíblia. Se você crê na Bíblia, é o que está escrito. Não tem nada inventado, não tem nada adicionado. E você pode revirar a sua Bíblia de capa a capa. Ah, Magno, mas por que os pastores, então, se eles conhecem isso, eles não aceitam o sábado? Porque o sábado não é comercial, o sábado não é popular, o sábado não é capitalista. E muitas igrejas buscam o enriquecimento através da fé. E não é isso que Deus quer que nós façamos. O nosso papel, o nosso chamado é para anunciar a volta de Jesus. E ao fazer o anúncio da volta de Jesus, ensinar, como está lá em Mateus, ensinando todas as coisas que vos tenho dito. Ide por toda a terra, pregar o Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-o a guardar tudo aquilo que eu vos tenho dito. Esse é o chamado. E pregar o Evangelho a todo o povo, língua e nação, batizar em nome do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar tudo aquilo que Jesus disse, que está aqui na Bíblia. Jesus falou que o sábado, ele era o Senhor do sábado, que o sábado foi feito para o homem, que o sábado foi feito para que de costume fôssemos à igreja, que o sábado é o dia de fazer o bem. É isso que Jesus tem ensinado. E eu espero que essa seja uma luz na sua vida, em nome de Jesus. Próxima questão. Na vida eterna, haverá algum dia para ser guardado? Interessante isso aqui. O sábado ele é tão belo, ele é tão sagrado que Isaías declarou o seguinte: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor. Assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante a mim, diante do Senhor. Nós iremos de um sábado a outro adorar o Senhor. Por que, então, guardar o sábado? Porque creio que o sábado é o dia do Senhor. Marcos 2, 27 e 28, nós lemos há pouco. Porque sigo os passos de Jesus, 1 Pedro 2, verso 21. Porque se Cristo e os apóstolos estivessem entre nós, guardariam fielmente o sábado, Hebreus 13, 8. Porque quero ser um fiel servo do meu Criador, Gênesis 2, 1 a 30. Porque a Bíblia diz que o sábado é santo, Isaías 58, 13, 14. Porque quero adorar a Deus no céu, Isaías 66, 22, 23. Porque os 10 mandamentos são a lei do universo e serão observadas no céu, Apocalipse 11, 19. E eu quero encerrar aqui pedindo para que você abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 20, verso 20. Ezequiel 20, 20 diz assim: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Deus está dizendo: santificai. A palavra santo também quer dizer separado. Separe o sábado. Ele é um sinal entre mim e você, para que você saiba que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não é coisa de adventista, como eu disse, não é coisa de judeu, é coisa de Deus. Está na palavra de Deus. Você tem todo o direito de não obedecer. Você tem todo o direito de desconsiderar o que a Bíblia está dizendo. Mas é o meu dever anunciar para você que o sábado é santo. O sábado deve ser guardado, sim.
O sábado deve ser tido como um dia exclusivo para Deus, onde você não vai dividir a sua atenção com mais nada, onde você vai adorá-lo, onde você vai servi-lo de forma intencional, de forma completa, onde você vai fazer o bem para os seus irmãos, para aqueles que precisam, para os órfãos, para as viúvas, assim como diz a Bíblia, né? Esse é o verdadeiro jejum. O sábado salva? Não, o sábado não salva. Guardar o sábado testemunha para o mundo a quem você serve, a quem você decidiu seguir. Ele é uma consequência daquilo que você já aceitou e de tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. É que nem a oferta ou o dízimo. Você não dá o dízimo para receber mais, como algumas pessoas dizem aí. Você não dá a oferta para que Deus te abençoe. Você devolve o dízimo porque Deus instituiu que isso era um princípio. Logo, se você está devolvendo é porque Deus já te deu. Você devolve a oferta em gratidão por aquilo que Deus já tem feito na sua vida. Você guarda o sábado porque você ama a Deus e você quer fazer de tudo para obedecê-lo, para ser fiel a Ele em todas as coisas. Esse é o princípio do sábado. Esse é o princípio dos mandamentos de Deus, dos princípios de Deus. E se Jesus não tivesse dito nada sobre isso, talvez eu também tivesse essa dúvida se era mesmo para poder obedecer. Mas Jesus veio aqui como Deus encarnado, se destituiu da sua divindade e falou para mim e para você: esse é o caminho, filho. Batismo, guardar os mandamentos de Deus, incluindo o sábado, fazer o bem, visitar os enfermos, dar de comer aos famintos, dar de beber aos sedentos, visitar os presos, vestir os que não têm vestimenta. Esse é o caminho. Quero finalizar aqui com o nosso compromisso de fé. Com o nosso compromisso de fé. Entendo que preciso ser restaurado por Jesus e que necessito aprender a confiar inteiramente nele. Portanto, decido alegremente adorar a Deus no dia santificado por ele. E aí? Está pronto de fazer esse compromisso de fé com Deus? Não vai ser fácil. Eu sei que o capitalismo hoje exige que as empresas funcionem no sábado. E por isso talvez você esteja preso ao seu trabalho, ao seu emprego, e esteja aí pensando que vai ser muito difícil você guardar o sábado. Eu não estou com isso dizendo que você deve largar o seu emprego, mas você deve fazer prova a Deus. Você deve entregar a Deus a tua angústia em oração e pedir para que Ele te ajude com essas questões. Veja, eu, graças a Deus, até hoje, não tive problema com a guarda do sábado. Muito pelo contrário, o sábado tem sido uma bênção na minha vida, na vida da minha família. Mas eu sei que nem todos são assim. E por isso, nós devemos buscar a Deus. Esse é um teste de fé. E os dias estão se findando. E os testes ficarão cada vez mais difíceis. Mas Deus vai amparar aqueles que decidirem ser fiéis. Eu quero deixar aqui mais alguns textos bíblicos. Você pode pausar aí e ler esses textos que também vão falar sobre o sábado, sobre fidelidade a Deus, e convidar a você para juntos orarmos, pedindo a Deus que nos ajude a nos manter fiéis a Ele, na guarda dos teus mandamentos, na observância do sábado, testemunhando em teu favor. Oremos. Querido Pai, não é fácil, Senhor, ser fiel a Ti. Quem sabe nós precisaremos mudar uma cultura, um pensamento, uma mente.
Por isso, ó Deus, te pedimos, porque nós queremos ser fiéis a Ti, nos ajuda. Que aquele meu amigo, minha amiga que está assistindo a esse estudo e quem sabe está agora num dilema a respeito disso, que o Senhor traga tranquilidade em seu coração e que ele tome a decisão de ser fiel a Ti, na guarda dos Teus mandamentos, especificamente na observância do 7º dia, o dia do Senhor, para que ele possa testemunhar para todos que estão à sua volta que ele decidiu ser fiel a Ti e por isso o Senhor o conduzirá e o livrará de todas as armadilhas para que queiram impedir essa decisão de ser fiel a Ti. Obrigado, Pai, por tudo. Nos dê uma excelente noite em nome de Jesus. Amém. Obrigado porque você nos acompanhou até aqui. E é o que eu tenho a lhe dizer, meu amigo. Seja fiel a Deus. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que praticam as palavras desta profecia, diz Apocalipse capítulo 1, verso 3. E é desejo do seu coração ser fiel a Deus. Então, dê o primeiro passo e entregue a sua vida nas mãos de Deus, que Ele colocará ao chão. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se, ative o sino de notificações, deixe o seu like, isso é muito importante para que esse vídeo, esse estudo bíblico alcance mais e mais pessoas e compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você conhece, com todas as pessoas que você sabe que queiram aprender mais sobre a palavra de Deus. Nos siga também lá no Instagram, Adventistas Lauro de Freitas, e na Bíblia Pode. E nós chegamos ao fim e nos encontraremos no próximo domingo, às 18 horas, para darmos sequência ao nosso estudo. Que Deus lhe conceda uma excelente noite, em nome de Jesus. Um abraço. Tchau, tchau.